Fé tropa, bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje eu quero estar entrando em aula com vocês para poder estar ensinando uma coisa que é muito básica aí, que a gente pode estar utilizando como editores de VFX para poder estar dando um pouco mais de movimentação, para estar dando um balance ali, um pouco mais de agitação nas nossas cenas que às vezes estão ou paradas, né, elas estão estabilizadas, fixas, foram gravadas assim mesmo, ou às vezes elas até estão em movimentação, mas não é uma movimentação tão agradável, não agradou tanto e a gente quer deixar aquilo ali um pouco mais movimentado. Eu utilizei isso nesse videoclipe aqui mesmo que eu editei, aqui no caso ele tá cru, tá sem nenhum efeito, mas você pode conferir ele no meu Instagram, ele o antes e o depois de como ele está agora com os efeitos. E eu utilizei bastante dessas movimentações de câmeras fakes que a gente mesmo cria para tá dando aí uma movimentação a mais no nosso videoclipe. E eu vou estar ensinando aqui para vocês, não tem muito segredo, o único plugin que a gente vai estar utilizando aqui é o Blue Mo Curves, tá beleza? Ele é do plugin da Safari, vamos estar jogando ele aqui dentro. Aqui no caso, galera, eu tô com um videoclipe como o cliente me mandou, tá beleza? Ele totalmente aqui já renderizado, então os cortes não estão feitos na cena. E a primeira coisa que a gente pode estar fazendo aqui é estar separando os cortes aqui dentro do After Effects mesmo. É bem chatinho, dá um Ctrl Shift D aí nos cortes que você perceber, né? Mas tá tranquilo, apesar de ser chato, a gente vai fazendo aqui. Eu falo que é chato, né, porque dentro do Premiere é muito mais simples de estar fazendo tudo isso, tá? Não é que seja algo realmente difícil de fazer no After, mas é que no Premiere é um pouco mais simples. Mas vamos lá, estou realizando aqui os cortes. Galera, enquanto eu faço aqui os cortes, vamos estar explicando aqui algumas coisas para vocês. Grande parte dessa movimentação que a gente vai estar criando aí, eu não indico que seja uma movimentação aleatória. É sempre interessante a gente estar buscando analisar o que o personagem faz de movimento, seja com a própria mão ou com o próprio corpo, ou que movimentação de câmera já há no videoclipe, tá legal? É necessário que a gente analise isso e a gente vai estar fazendo isso aqui junto, tá beleza? Eu vou estar analisando com vocês e explicando aqui algumas coisas. Vamos estar dando aqui o Ctrl Shift D. Peguei essa cena aqui como exemplo, até peguei outra ali, mas não sei se eu vou trabalhar em cima da outra não, porque essa daqui já tem bastante corte, dá pra gente poder brincar bastante em cima e eu já abordar o que eu quero abordar. Deixa eu ver se tem mais algum outro corte. Tem só mais um, eu acho. Aqui. Tá, acho que pra cá não tem mais corte. Tem mais um aqui, mas deixa pra lá. Tá, já estamos aqui, vamos fazer. Pronto, fiz. Agora, galera, vamos estar vindo aqui nessa primeira cena e vamos estar analisando aqui ela. Ela é o começo do videoclipe e a gente começa com... Vou estar tirando aqui o volume. A gente começa com o cara dando um push ali no cigarro, né? Pra gente não falar que é outra coisa. E só pra... Vamos lá, eu vou tentar extrair o máximo. Não necessariamente num videoclipe você tenha que fazer movimentação de câmera em todos os takes. Por exemplo, aqui a gente tem 18 segundos de videoclipe. E por mais que eu vá buscar fazer em cada pedacinho desse, por mais que eu vá buscar fazer isso, não significa que no videoclipe de vocês tenham que ter todas as cenas movimentadas, tá beleza? É só um exemplo aqui pra gente poder estar trabalhando em cima, tá? Pra poder conseguir exemplificar pra vocês. Aqui no caso, ele faz uma movimentação com a mão de dentro para fora. Por exemplo, a mão dele está ali, né, na boca, e depois ela sai ali para fora do corpo dele. A gente pode estar utilizando essa movimentação e também pode estar pegando aqui o fato de que tem um zoom aqui ocorrendo, a gente pode usar ele como inverso. Então, por exemplo, como eu gosto de trabalhar com zoom, é sempre em volta dos 700 ou 600. Por exemplo, aqui eu apliquei aqui um zoom de 700, olha só na tela. E ele já tá bem legal pra mim. Eu posso estar trabalhando assim com 500, ó, caso... Calma aí. Tá, não tinha sido aplicado o Blue Mo Curves estava aplicado a outra camada. Eu devo ter aplicado aqui alguma outra camada sem querer. Eu achei que essa camada aqui estava selecionada, peço desculpas. Vamos estar selecionando essa camada aqui. E eu vou estar aplicando aqui um zoom de 700, que já fica legal aqui pra gente estar trabalhando. E eu vou estar aplicando o começo desse zoom no momento em que a mão dele ela faz ali a movimentação. O momento é que ela começa, ó, por exemplo, a mão dele está parada ali. Vamos ver o primeiro frame ali que a mão dele começa a sair da boca, ó. Ó, aqui mais ou menos é por aqui. Então eu vou estar dando aqui uns edits de 700, né? Vou estar adicionando o keyframe dele aqui nessa parte. E vou pegar o momento em que a mão dele finaliza a movimentação. A mão dele finaliza a movimentação mais ou menos por aqui. Eu posso estar deixando aqui até o fim, porque há a movimentação até o fim. Mas eu acho interessante deixar aqui cerca de 3 frames para que a gente consiga visualizar melhor a movimentação ocorrendo. Então vamos estar dando um play aqui só para ver como é que isso aqui ficou, ó. Bem simples. O videoclipe aqui, ó, tava com zoom e na hora que faz a movimentação da mão, você já afasta ele.
tá beleza? Isso já fica bem interessante pro videoclipe, tá beleza? Mas também, o que eu posso estar indicando aqui para esse tipo de movimentação? Aqui no caso a gente seguiu a movimentação da mão, mas aqui no caso a gente poderia também estar seguindo a movimentação da câmera. Aqui a câmera ela tá dando um zoom, e a gente pode utilizar isso ao inverso. Eu poderia, por exemplo, aqui no caso eu tô colocando 700, ó, saindo para 1000. Aqui no caso não dá pra ver muito, não dá pra ver a movimentação muito aparente. Por quê? Porque o tamanho de espaço que eu dei aqui, agora, né, para essa movimentação, ela tá muito grande, então fica difícil de perceber. Então aqui no caso eu já jogaria aqui um 0,500, tá beleza? Um 0,500 indo para 1000. E aí você consegue ver uma movimentação muito mais interessante aqui, ó, dele tirando o cigarro ali da boca, tá beleza? Eu já gostei bastante. Aqui eu acho que eu só deixaria talvez uns 0,550. E sempre jogando, galera, esse ponto aqui do centro pro que é o foco principal. O foco principal aqui é ele, então o ideal é eu conseguir enquadrar ele aqui na cena. Ó. Enquadrei e fica assim, fica bem legal. Fechou? Vamos estar partindo aqui agora para essa outra cena. Aqui no caso, vamos lá, eu usei a movimentação de câmera. E mesmo que a movimentação de câmera não houvesse, tivesse uma câmera estabilizada, eu poderia utilizar esse mesmo efeito que fica super legal, tá beleza? Mas fica muito mais interessante quando a câmera está se movimentando de verdade. Aqui no caso, ficou 3 frames com ele estático. Caso vocês achem interessante, vocês podem estar deixando, tá? Eu acho que é melhor, aqui no caso, eu deixar até o final, né? Já nesse videoclipe, entendeu? Então fica assim, bem legal. E aqui agora no caso a gente tem uma outra movimentação aqui que a gente pode estar brincando em cima. Aqui no caso a gente tem a câmera estática, ela tá parada aqui focando neles. E a única coisa que a gente poderia brincar aqui para que fique interessante e sincronize com a cena é a movimentação deles. Não temos aqui movimentação de câmera. Mas vamos lá, não significa que se eu aplicasse os efeitos aqui não fosse ficar legais. Por exemplo, eu vou copiar esse mesmo Blur Curves aqui que eu apliquei nessa camada aqui e eu vou jogar para cá, ó. Vamos estar colocando aqui um Ctrl V e vamos ver como é que isso fica. Eu só vou estar pegando aqui esse ponto de ancoragem e vou estar colocando aqui agora no meio, já que a gente está trabalhando com eles sendo o centro. Vamos estar dando aqui um play e olha só, não significa que fique ruim, entendeu? Ainda mais que se eu pegar aqui para cá, ó, jogar até o final, fica desse jeito. Para ficar um pouco melhor, eu poderia estar jogando aqui um F9, fechou? É isso, fica desse jeito, mas eu não vou estar utilizando aqui nesse caso a movimentação assim de câmera, porque quando você vê que é algo mais brusco na mão e você quer dar ali uma movimentação, já que essa câmera aqui ela tá muito estática, tá parada, né? E vamos supor que não seja meu desejo. Obviamente, se for a estética do videoclipe essa de ser com a câmera parada mesmo, legal, aborde isso. Mas caso você queira movimentar mais com VFX, é legal que a gente siga aí a movimentação do nosso personagem. Então vamos estar aqui agora pegando nosso Blur Curve, vamos estar inserindo aqui novamente e vamos estudar aqui mais ou menos que movimentação com o corpo, com a mão eles fazem. Por exemplo, olha só, aqui agora a mão deles estão parada, elas estão se movimentando, né, mas não é nenhum movimento muito brusco, nada tão, como é que eu posso dizer, brusco mesmo, não é nada que chame atenção o suficiente. Aqui no caso a gente já vê aqui uma coisa mais brusca, que é mais interessante, que é aqui a mão dele se movimentando. Olha só, a mão dele está aqui para baixo. Eu posso estar colocando aqui uns edits de 1000, tá beleza? Eu assinei aqui o keyframe no posicionamento padrão e vou estar colocando um zoom para esse dedo aqui dele para 700, focando no dedo dele, ó. Foquei aqui no dedo dele. E como eu sei que eu vou querer criar outras movimentações, eu vou deixar aqui o centro, né? Eu vou criar um keyframe aqui para esse centro, que é esse daqui, ó, tá vendo? Opa, calma aí, sem querer. É esse daqui. Eu vou estar criando um keyframe aqui, que eu quero aqui no meio, para poder focar nele. E olha só o que a gente já tem aqui de cara, ó. Tá vendo? É como se ele tivesse feito essa movimentação com a mão, fechou? E agora, vamos analisar aqui o resto. Ele continua com a mão ali, né? Ele não tira essa mão, ele só vem tirar essa mão ali depois. Então aqui no caso, o que a gente pode fazer? Eu vou estar dando só um F9 aqui para melhorar, suavizar um pouco mais essa movimentação que a gente criou. E vamos analisar aqui o resto. É isso, ó. Aqui no caso a gente poderia estar fazendo o que aqui agora? Vamos abusar. O ideal aqui é explorar bastante para poder conseguir dar uns exemplos bem legais para vocês. Vamos estar colocando aqui um 0,600 e vamos estar colocando aqui agora o centro, dando foco no outro personagem. Vamos ver como é que isso fica, porque esse daqui ele levanta a mão, tá beleza, tá vendo? E após ele levantar a mão, ele fica com aquela mão ali parada, enquanto o outro ele não para de gesticular. Então eu acredito que vai ficar interessante caso a gente dê o foco nele. Vamos estar vendo isso, como é que vai ficar. Tá vendo, ó?
demos o foco nele, e aqui a gente dá o foco nele com ele dando meio que um soco na tela. Tá vendo que ele dá meio que um soquinho na tela? Então o que a gente pode estar fazendo aqui? Vou estar pegando um momento em que ele começa esse soco, ó, que é mais ou menos pra cá, aqui que ele começa esse soco. Eu vou estar definindo aqui 2 keyframes de início, para poder deixar o posicionamento padrão entre aqui e aqui, tá beleza? Tá beleza? E vamos estar pegando aqui o momento que ele termina esse soco, que é mais ou menos por aqui mesmo, ó, pra cá. E vamos estar voltando com nossos edits para 1000. Vamos ver como é que isso fica aqui. Tá, ficou muito brusco a gente jogando ele para 1000, então o que a gente pode estar fazendo é só estar jogando aqui ele para menos. Vamos estar deixando aqui ele 0,800, vamos ver como é que isso fica. E eu vou estar abusando de estar jogando aqui um pouco mais um keyframe pro lado para a gente ter um pouco mais de espaçamento. Vamos ver como é que isso fica. Ainda ficou bastante brusco na minha opinião, não ficou interessante para mim. Talvez só 0,700 já agrade, de 600 para 700. Tá vendo? Nada muito demais, só uma movimentaçãozinha. A movimentação aqui ela entra, tá beleza? E ela vai dar atenção para ele, que ele tá mais se movimentando, e depois com a movimentação de mão, ela meio que sai aqui para os 700. Eu fiz uma movimentação totalmente diferente, tá beleza? Para o videoclipe original, eu tô lembrando aqui que eu fiz uma movimentação totalmente diferente. Mas por que eu fiz totalmente diferente? Porque eu tinha efeitos. Com esses efeitos em cima que eu tava criando, eu tinha objetivos. Então também é interessante que quando vocês forem estar criando essas movimentações, vocês também se baseiem nesses efeitos que vocês aí têm em mente, que vocês querem aplicar. Não se limitem somente ao posicionamento de câmera, ou movimentação da gesticulação da mão, ou de posicionamento do corpo e tudo mais. Brinquem também com os efeitos, que vai estar dando um resultado bem legal. Aqui é isso. Tá beleza? Eu achei que ficou um pouco forçado, mas a ideia é só ensinar pra vocês como isso pode ser aplicado. Aqui a gente tem uma outra cena que vai ficar bem interessante a gente aplicar isso. Essa daqui ela é muito boa de verdade pra gente estar aplicando isso. Perceba como é uma cena que ela tá aqui bem crua, né? Ele dá uns socos no ar, né? Mas ele dá uns socos aqui e nada, a câmera tá totalmente estática, né? Por mais que ela esteja assim em movimentação, ela tá bem estática. Ela não tem uma movimentação brusca ou algo chamativo, né? Então vamos estar brincando aqui com isso aqui, com esses socos dele. Vamos estar aqui pegando o momento em que ele dá o primeiro soco, olha só, pra cá. E o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar tanto dando um zoom, ó. Por exemplo, a gente pode estar pegando tanto um zoom de 600 pra cá e daqui 1000. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o posicionamento padrão do início de 1000 e jogando ele para 600. Com que ideia? Com que ideia de que esse keyframe aqui é o keyframe que ele começa a movimentação da mão. Então se aqui ele começa a movimentação da mão, ó, por exemplo, aqui ele finalizou. Aqui ele finalizou a primeira movimentação do soco. Eu posso estar pegando aqui, ó, e estar jogando para 0,800. Então perceba o que acontece. A gente dá aqui no começo, ele dá um zoom bem legal, e na hora que ele dá o soco, ele tira esse zoom. Isso é bem interessante, perceba como fica. Tá vendo? E aqui no caso eu poderia estar pegando outro soco, ó, que entra e poderia estar dando uma outra saída para 1000, ó, por exemplo. Aqui no caso não ficou muito perceptível, mas o ideal para que a gente busque essa percepção é que a gente crie keyframes que fiquem estáticos por pelo menos algum tempo. Então, por exemplo, aqui ele terminou o soco, até aqui eu posso definir, eu posso estar pegando aqui, ó, vou selecionar isso daqui, ó, vou dar Ctrl C e vou dar Ctrl V aqui, para que esse tempo daqui até aqui, ó, esses 4 frames aqui, ele fique estático até que ele dê o outro soco. Fechou? Então vamos ver como é que isso vai ficar. Tá vendo? Então agora você vê um soco, você vê que a movimentação de câmera ocorre, fica estático, depois ele dá um outro soco. E aqui no caso, ele dá outros socos. Então ó, perceba, ele dá outros socos. O que a gente precisa fazer? Poxa, Peter, aqui agora ferrou, né? Porque a gente chegou em 1000. O que a gente vai fazer aqui agora? Vai jogar para 1200 no próximo soco para poder sair e aí ficar desse jeito, ó. Por exemplo, 1200 ficaria assim, ó. Opa, calma aí, sem querer. 1200 ficaria assim. Não é interessante pra gente, não é o que a gente tá buscando. Então o que a gente pode estar fazendo? Só dando uma aproximada. Vai ficar legal de qualquer jeito. Então, por exemplo, aqui agora ele tá iniciando outro soco, ó, nesse tempo aqui. Então vamos estar dando aqui um keyframe aqui para estabilizar esse tempo aqui, ó. Aqui esse tempo a câmera fica estabilizada. E aqui no começo desse outro soco, a gente vai pegar e vai fazer uma aproximação. Ao invés de recuar a câmera de novo, a gente vai aproximar. Vamos estar esperando o começo do outro soco. Aqui, vamos pegar aqui, começou o soco, terminou, a gente pegou e jogou para 600. Fechou? E ficou desse jeito, vamos estar vendo aqui, ó. Vamos ver como é que isso vai ficar.
Tá vendo? Ficou bem legal. Eu fiz o inverso disso aqui, tá beleza? No meu videoclipe original, eu peguei e essa saída aqui, esse primeiro soco, eu aproximo ao invés de afastar. Eu primeiro aproximo para depois afastar. Aqui no caso eu afasto para depois aproximar, tá beleza? Mas também ficou um resultado legal e dá para demonstrar bastante para vocês o que eu quero fazer. E caso vocês queiram ser um pouco mais, como é que eu posso dizer? Se vocês querem atingir um resultado mais legal, brinquem aqui com o centro, tá beleza? Aqui, por exemplo, que ele dá o primeiro soco, a gente pode estar colocando aqui o centro no posicionamento da mão dele, tá? Fechou? Aqui agora, aqui nesse tempo aqui, ó, que é o tempo estático, a gente vai deixar aqui Ctrl+C, Ctrl+V para que fique estático também. E aqui nesse outro soco, a gente vai estar colocando aqui também para a mão dele. Aqui vai dar Ctrl+C, Ctrl+V novamente, para poder pegar esse posicionamento aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui nesse outro soco a gente vai estar colocando aqui também, focando na mão dele. Ctrl+C, vamos dar o Ctrl+V aqui. E daqui pra cá a gente vai estar dando um foco aqui na mão dele, que vai ficar desse jeito, vamos ver. Muito top, galera, eu curti bastante. E vamos estar vendo aqui outras movimentações aqui que eu posso estar ensinando pra vocês. Estou verificando aqui o tempo, que tá o tamanho da aula. Aqui não tem muito segredo, vocês podem ver que a câmera está próxima e aqui ela já vem saindo, né? Ela vem recuando, né? A câmera que estava próxima e não tem muito segredo. O que eu vou recomendar de vocês estarem fazendo aqui é brincar aqui com esses 700, focando aqui no casal que está aqui como os principais, né, da cena, e vamos estar colocando aqui para 1000 no finalzinho. Nada muito extravagante, nada demais, só reforçando um pouco a movimentação de câmera que já há na cena, pegando essa aproximação e recuando ela. Percebam como ficou muito mais evidente a movimentação de câmera que há. Tá próximo e depois recua. Bem legal. Aqui no caso, em cenas como essa daqui, elas estão estáticas e elas não têm alguém no ponto principal. Percebam, tem esse cara aqui passando aqui embaixo, tem um monte de pessoa na cena. Então algumas cenas assim, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar buscando brincar só com uma questão de dar um zoom e recuar. Um zoom rápido de recuo, por exemplo, olha só, eu vou tacar aqui uns 700, mas uns 700 aqui no meio. E nem vou mexer aqui no nosso centro, porque não tem nada aqui que esteja como papel principal de verdade. Então eu vou estar pegando só aqui, vou estar colocando como 1000 e aqui como 1000. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o começo e o final eles tenham aí os seus tamanhos padrões, né? E eu dou no meio um zoomzinho, algo simples, nem vai mudar muito na cena não. Só vai dar uma movimentaçãozinha bem básica, ó, tá vendo? Ficou bem legal, ó. Dá um zoomzinho e recua, bem tranquilo, só dando uma movimentaçãozinha na câmera, só para poder não ficar com nada acontecendo, não ficar aquela coisa estática. Aqui, de novo, não tem muito segredo, a câmera tá próxima e ela vai recuando. Aqui no caso a gente colocaria 0,700, ou caso vocês queiram estar optando por outras formas aí, 400, 300, dependem aí do que vocês acham interessante. Eu já falei que o que eu gosto bastante de brincar é entre ali o 500 e o 700, para poder estar fazendo esses zooms aí, é o que fica legal. Aqui no caso, quer ver? Eu vou tentar forçar para vocês para ver se fica legal. Aqui no caso a gente tem uma cena grande, então como a gente tem uma cena grande, talvez não fique tão ruim, porque vai ter tempo suficiente para que isso ocorra na cena. Vamos estar fazendo isso e vamos estar selecionando aqui o F9. Olha só, ficou desse jeito. Eu achei legal. Por exemplo, por mais que eu tenha achado legal, fica esse olha só, eu achei muito legal essa parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tá próximo, né? Mas depois ele dá uma afastada que comba com a movimentação de câmera que é original da cena, que fica um efeito muito legal. Percebam daqui. Olhando daqui tá muito legal. Olha só que afastamento louco. Parece que a câmera que realmente fez isso. Ficou muito legal. Porém, por mais que isso tenha ficado legal, aqui tá mostrando nada. Aqui esses 300 ele tá focando em nada, entendeu? Olha só. E isso por um tempo fica algo estranho, olha só, tava focando em nada. E aí no caso, o que a gente pode estar fazendo para corrigir isso? A gente pode estar colocando o centro no personagem, para que foque nele, né? Ao invés de não focar em nada. Entendeu? Já melhora um pouco, olha só, ele já está ali como objeto principal. Ou o que a gente pode estar fazendo é estar simplesmente, ó, utilizando esse plugin aqui. Eu não sei se vocês têm conhecimento sobre esse plugin, tá beleza? Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre ele, vou estar deixando aqui na descrição. A gente pode estar adicionando aqui um gráfico neles, desses dois aqui, ó, de forma com que isso ocorra muito rápido. Por exemplo, esse gráfico aqui, ele faz com que o começo seja muito rápido e depois isso vai se suavizando, ele vai diminuindo a velocidade que foi rápida no começo. Então, por exemplo, se eu
adicionar aqui, eu vou fazer com que esse zoom aqui de 300, ele vai estar ali existindo, só que ele vai estar acontecendo muito tempo, muito rápido na cena, então não fica muito perceptível. Então perceba, ó. Tá vendo? Ficou legal também, mas ele fica legal aqui no começo. Eu acredito que o outro ficou muito mais interessante nessa saída dessa parte daqui, ó. Beleza? Que é a parte que a câmera ela também dá um afastamento por padrão e ali tava combando legal. Vai do que vocês acharem melhor. Eu vou estar deixando desse jeito e vamos estar vendo aqui outras cenas. Olha aqui, essa outra cena aqui, já sei o que fazer, não tem muito segredo. Vamos estar pegando aqui o nosso Plurmo Curves, vamos estar vendo aqui, ó. O que a gente tem aqui? Ele como o centro principal e a movimentação de mão dele totalmente brusca, totalmente perfeita para a gente poder estar trabalhando em cima. Vamos estar pegando aqui o começo, então, da movimentação de mão dele, que é aqui. 1000zinho, tá beleza? Poderia ser o inverso, eu poderia ter tacado aqui para 700, para poder depois ter afastado para 1000, mas aqui no caso eu vou estar pegando de 1000 e vamos estar jogando aqui, ó, na movimentação da mão dele, ó, para lá, finalizou a movimentação, vamos estar jogando para 800 talvez, ao invés de 700, e vamos estar colocando aqui o centro para cá, para essa arminha dele, vamos estar colocando aqui o keyframe, porque a gente vai querer aqui, ó, nesse momento aqui, ó, ele está começando aqui uma outra movimentação, mas novamente sempre tentando deixar aqui alguns frames aqui de estáticos, né, para que a gente consiga ver a outra movimentação com um pouco mais de clareza. E é aqui que ele realmente movimenta a outra cena, a gente joga para cá, fechou, e joga para cá de centro, play, e vamos estar jogando aqui para 700, tá colocando 200 de espaçamento aí entre as movimentações, fechou? E vamos ver como é que isso fica. Vamos estar colocando aqui isso aqui como centro. Eu coloquei isso aqui como centro, mas acabou que tirou ele de foco. Vamos ver como é que isso vai ficar. Ficou desse jeito. Caso você queira passar isso com o seu videoclipe, vai ficar interessante. Mas o que eu te recomendaria? Eu te recomendaria que aqui no caso, ao invés de você dar mais um zoom, a gente voltasse aqui para 1000. Então vamos ver como é que isso fica. Então ele dá um soco que aproxima, e aqui no caso ele daria dando um soco que te voltaria para o posicionamento padrão. Tá vendo? Só que isso ficou bem não visível, então o ideal é que a gente faça uma movimentação um pouco maior. Então vamos estar colocando aqui para 700, fechou? Vamos estar dando um Ctrl C aqui e vamos estar dando um Ctrl V aqui, e agora vai ficar muito mais perceptível isso, porque dentro do tamanho do espaço que eu tenho aqui, eu adicionei uma movimentação maior, de 1000 para 700 e aqui de 700 para 1000. Então isso vai ficar mais evidente aqui pra gente. Fechou? Bem legal. E é isso, galera, eu acho que eu separei aqui mais outras cenas, mas nas outras cenas aqui não tem muito segredo do que eu iria fazer, fechou? Era mais ou menos algo do tipo mesmo, era essa questão da movimentação, da mão, da câmera. Eu só não tenho aqui em mãos para poder apresentar para vocês alguma coisa baseada nos efeitos, fechou? Mas não tem muito segredo não. Por exemplo, se você tiver colocado um efeito que ele vai para um lado, você bota a câmera para seguir ele, a movimentação daquele efeito, fechou? É isso, eu espero que essa aula tenha agregado bastante aí para vocês, eu espero que vocês agora consigam aí estar deixando os videoclipes de vocês um pouco mais movimentados. Tem bastante cliente que me contrata exatamente para esse ponto, para poder pegar um videoclipe que às vezes o cara que gravou, ele não tem muita experiência com a câmera, ele não é um profissional de câmera, ele não tô dizendo que é o caso desse videoclipe aqui, tá beleza? Não é o caso desse videoclipe, o cara que gravou é totalmente profissional, eles só quiseram que eu desse uma movimentada por natureza, zero problema com isso, mas o que eu tô querendo dizer é que há outros clientes que me procuram exatamente porque ele pediu pro primo gravar, não sei que lá, outra pessoa que nem tinha conhecimento, e aí eles querem um pouco que fique mais movimentado. Mas não há problema nenhum em você ter contratado um profissional e você querer ainda um pouco mais aí de movimentação de câmera no seu videoclipe, tá beleza? É isso, eu espero que o conteúdo tenha agregado novamente, tamo junto, me siga lá no meu Instagram e dá like aqui nesse vídeo e tamo junto, galera, valeu!